Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você tem me acompanhado nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez e sempre a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão. Hoje, um dia muito especial para a Santa Igreja, onde celebramos a conversão de São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estava lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos num dia muito bonito, que eu havia dito antes para vocês, o dia da conversão de São Paulo. E aqui a gente começa a perceber que a conversão, ela é um toque pessoal, é uma abertura que só você pode dar. São Paulo, que nós conhecemos tão bem, a característica de São Paulo, que era um religioso, ferrenho, digamos assim, que acreditava mesmo na sua religião, na sua fé, e perseguia com muita força, estratégia, os cristãos, porque ele é militar. Então ele sentia o cheiro dos cristãos, um cheiro de cristão. Percebia, e naquela época os cristãos viviam-se escondidos, não podia ser cristão, então se escondiam. E aqui está, São Paulo dizia com muita firmeza, ou fazia com muita firmeza a sua função, que era eliminar, caçar os cristãos.
E até que, esse texto nós conhecemos bem, até que Jesus, em Damasco, chama Paulo e pergunta: por que me persegues? Por que me persegues? E é muito bonito essa frase de Jesus: por que me persegues? Não foi Jesus que foi crucificado outra vez. Agora são aqueles que aderiram ao chamado, aderiram a um chamado. Isso é importante aqui relatar, e São Paulo se converte a partir de um chamado, a partir de um questionamento onde São Paulo conhece, experimentando a Jesus Cristo. O conhecimento de São Paulo foi diferente do conhecimento de cada um de nós. São Paulo conhece na intimidade, diferente de todos nós. Maria Santíssima conhece Jesus na intimidade, São José conhece na intimidade, ou seja, São Paulo conhece na intimidade. O que é conhecer na intimidade? É o próprio Deus que vai e fala com ele, fala com ela, diz. Então isso é a intimidade de Deus, a mais profunda intimidade. E aqui, o evangelho de hoje é muito interessante, que o povo que caminha nas trevas, assim começa, viu uma grande luz. Nós falamos de Isaías, né? O profeta Isaías, lá pelo versículo 9. Viu uma grande luz. O evangelista São Mateus, ele está usando essa profecia como prólogo da atividade do nosso Senhor Jesus Cristo como mestre da Galileia. Quando na casa de Nazaré foram habitar na cidade de Cafarnaum, Jesus começa a ensinar em Cafarnaum, pregando com força, e começa a ensinar o conteúdo do seu magistério. O ponto ápice do seu magistério está contido na palavra de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender significa o quê? Exatamente. Ver uma luz. Quem se arrependeu porque viu. Porque eu só posso mudar de atitude a partir daquilo que eu vejo. Então, hoje a gente vê se você vê um ateu tornar-se cristão, é porque ele viu muito além do que nós vemos, né? Ouviu o que nós vemos. E aí a pergunta é, nós vemos? O que nós vemos? Porque é o meu ver que me faz mudar. Depois, a luz, e aí que provém do mesmo Deus. A luz que provém de Deus, a luz que é uma grande luz, a luz que é o próprio Deus. Por isso hoje Jesus ele passa chamando, segue-me. Aqueles que o seguiram porque viram Jesus. Mas o que eles viram em Jesus? Eles viram além da pessoa física. Eles viram um Deus. Segue-me. Seguiram a Jesus. Então hoje nós somos provocados por essa palavra de Deus, por esse chamado, a observância desse chamado, a vermos o que o mundo não vê. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José nos ajude a ver melhor a Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ilumine para enxergarmos cada vez mais Jesus e nos ajude, intercede por nós no Instituto Rainha do Clero, nos intercede por nós para que tenhamos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. E também faço a você um convite hoje especial. Adquire o livro Gritos pela Sobriedade, do fundador da comunidade Servo da Divina Misericórdia, irmão Ricardo Lavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.